Porque essa perda de memória, ela acaba sendo um pouco mais consciente, né, doutor? Isso. Você consegue identificar que você não lembra mais, que não funciona mais. O apagão não, você não sabe o que está acontecendo, você apaga. Isso, eu costumo até brincar com o paciente, eu falo assim, quando a família conta a história, eu me preocupo, quando o próprio paciente está falando, não tô legal, você fica menos preocupado, porque ele percebe aquilo, né? Então, normalmente, ele puxa a memória e fala, poxa, não tá legal, tô tentando lembrar um fato, lembrar o nome, lembrar uma palavra e aquilo não está saindo. Muitas vezes é o envelhecimento normal mesmo, às vezes tem que exercitar, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Exercitar o cérebro, fazer atividade intelectual. É muito comum na aposentadoria, a pessoa aposenta, deixa de ter essa confusão de trabalho, né? Fala uma coisa, vê pauta e tal, de repente ela está em casa paradinha, parece uma coisa boa, mas da mesma forma que você está falando de corrida, do exercício do corpo, precisa do cérebro também se exercitar. E esses apagões, doutor, você falou um pouquinho do déficit de atenção, né? Perfeito. E eu também lembro bastante do caso da Isabela Camargo, né? Que já até veio aqui contar um pouquinho, que ela teve um apagão no meio da apresentação do jornal. Ela não conseguia mais falar, ela não lembrava mais. E detectou que ela estava com burnout. Esse tipo de doença também pode trazer o apagão pra gente? É muito, muito comum, né? Normalmente, nesse tipo de apagão, a pessoa nota. Ela falou, eu estava no meu limite, como você contou esse caso, né? Eu estava no meu limite, eu estava muito estressada. E normalmente tem uma doença que a gente chama ataque isquêmico transitório, que aí pode ser um AVC, que é totalmente diferente, né? E tem a amnésia global transitória. A amnésia global transitória é isso. A pessoa tem um apagão, a gente não sabe por quê, às vezes pode durar até algumas horas. Então, às vezes eu estava dirigindo para o trabalho, daqui a pouco, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, ela se reconhece, ela sabe que é, mas como se tivesse um lapso de memória. A gente tem que fazer toda a investigação para ver se não é uma pequena isquemia, que teve essa isquemia e depois voltou, ou se está dentro do contexto do burnout. Como ela e outros, né? Tem que fazer toda a investigação para justamente diferenciar. Mas, normalmente, esse caso do burnout, o paciente nota. Ele fala assim, eu estava no meu limite, eu estava não dormindo bem, o sono é muito comum ter isso. Você não dormiu bem, a gente brinca, né? Você fica meio lento, né? No outro dia, né? Porque o sono, ele tem um papel muito importante nessa consolidação da memória e deixar a gente ativo. Por isso que alguns trabalhos até mostram que se você não dorme e você bebe bebida alcoólica, óbvio que não dá para a polícia parar e ver se você não dormiu ou não, né? Mas a desatenção é muito parecida.